A jornada dos filhos de Israel, libertos da escravidão egípcia pela mão poderosa de Deus, os conduzia agora através da paisagem implacável do deserto de Sim. Deixando para trás as palmeiras e as fontes de Elim, onde haviam encontrado um breve alívio, eles se viram imersos em uma vastidão árida e desoladora. O sol causticante castigava a pele, pintando o horizonte com tons de bronze e areia, enquanto o silêncio opressor da imensidão parecia engolir qualquer som, exceto o arrastar dos pés cansados e o murmúrio crescente de uma nação em desespero. A cada passo, a areia fina e quente invadia as sandálias e o ar seco queimava as gargantas. Os dias se arrastavam, monótonos e exaustivos, sob um céu de um azul implacável. Os corpos, já fragilizados pela longa caminhada e pela incerteza do futuro, começaram a sentir o peso esmagador da fome e da sede. A provisão que haviam trazido apressadamente do Egito estava se esgotando, e a miragem de um oásis parecia cada vez mais distante, zombando de suas esperanças. O murmúrio, inicialmente um sussurro de descontentamento que se espalhava como um vento seco entre as tendas, logo se transformou em um coro estrondoso de queixas amargas. O povo de Israel, com suas almas sedentas e estômagos vazios, começou a olhar para trás, para a terra da qual haviam sido milagrosamente libertos, mas que agora, em sua memória distorcida pela privação, parecia um paraíso perdido. Quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando nos assentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. O clamavam eles a Moisés e Arão, com vozes carregadas de ressentimento e desilusão. Por que nos trouxestes a este deserto para nos fazer morrer de fome toda esta congregação? A memória da escravidão, com seus chicotes e trabalhos forçados, desvanecia-se diante da urgência da fome presente, e a liberdade, tão arduamente conquistada, parecia agora um fardo pesado demais para suportar, uma promessa vazia que os conduzia à morte. A cada queixa, a cada olhar de acusação, o peso da liderança sobre Moisés e Arão se tornava quase insuportável. Eles sabiam que as palavras do povo não eram apenas contra eles, mas contra o próprio Senhor que os havia tirado do Egito. Moisés, sentindo a exaustão física e a angústia espiritual, elevou sua voz, tentando acalmar a multidão, mas suas palavras pareciam se perder no clamor incessante. Com o coração apertado e a alma sobrecarregada, ele se voltou para o único que poderia oferecer uma solução. Sua intercessão a Deus não era apenas um pedido, mas um grito desesperado de um pastor que via seu rebanho à beira da rebelião e da aniquilação. E o Senhor, em sua infinita misericórdia e paciência, falou a Moisés, em meio àquele deserto de murmúrios e desespero: Eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, a fim de que eu o prove se anda na minha lei ou não. E no sexto dia prepararão o que houverem de trazer, e será o dobro do que colhem cada dia. E também prometeu carne, para que soubessem que ele era o Senhor seu Deus. A glória do Senhor apareceu na nuvem, uma coluna majestosa que pairava sobre o deserto, e a promessa de provisão divina ecoou, trazendo um vislumbre de esperança àqueles corações endurecidos pela privação e pela incredulidade. Era um teste, uma prova da fé de Israel, para ver se eles confiariam na palavra de Deus. Ao entardecer, um espetáculo inusitado e maravilhoso se desenrolou diante dos olhos atônitos dos israelitas. Uma vasta nuvem de codornizes, impelida por um vento divino que as trouxe do mar, desceu sobre o acampamento, cobrindo o chão como um manto vivo. O som de suas asas e o alvoroço que se seguiu preencheram o ar. Com um frenesi de alívio e surpresa, o povo se lançou à coleta, e a carne,
tão ardentemente desejada e tão vividamente lembrada das panelas do Egito, saciou a fome daquele dia. A refeição daquela noite foi um testemunho tangível da fidelidade de Deus, um lembrete de que Ele ouvia seus clamores, mesmo os que vinham carregados de queixas. Mas a maior maravilha ainda estava por vir, uma provisão que se tornaria o sustento diário da nação. Na manhã seguinte, quando o orvalho subiu e o sol começou a aquecer a areia, uma fina camada de algo semelhante a flocos, como a geada sobre a terra, cobria o chão árido ao redor do acampamento. Era miúdo, redondo, como semente de coentro e branco. Os filhos de Israel, ao vê-lo, perguntaram uns aos outros: maná? Pois não sabiam o que era. Moisés lhes explicou: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Era o maná, um alimento misterioso e etéreo, que se tornaria o sustento diário da nação no deserto. Eles o colhiam, moíam-no em moinhos ou batiam-no em pilões, cozinhavam-no em panelas e faziam bolos, e seu sabor era como bolachas de mel. A cada manhã, exceto no sábado, o maná aparecia, uma prova tangível da fidelidade de Deus em meio à desolação. Um pão do céu que os lembrava de sua providência constante. Eles aprenderam a confiar que o dia seguinte traria a mesma provisão e que tentar guardar mais do que o necessário resultava em deterioração, ensinando-lhes a dependência diária do Senhor. Apesar da provisão milagrosa e constante, a natureza volúvel e esquecediça do povo de Israel logo se manifestaria novamente. A jornada os levou de Sim a Refidim, um lugar que se revelou tão árido e implacável quanto os anteriores, mas com uma carência ainda mais premente. Ali, a paisagem desértica lhes apresentou um novo e terrível desafio: não havia água para beber. A sede, mais insuportável que a fome, acendeu novamente a chama da rebelião e o desespero se transformou em fúria. O murmúrio se elevou, mais intenso e ameaçador do que antes, um rugido de insatisfação que ecoava pelas rochas. Dá-nos água para beber, exigiam eles de Moisés, com os olhos injetados de raiva e desespero, os lábios rachados e as gargantas secas. Por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e ao nosso gado? A acusação era direta, a ameaça velada, mas palpável. A ideia de apedrejamento, um ato de fúria coletiva, pairava no ar, um peso esmagador sobre os ombros já cansados de Moisés, que se via novamente como o alvo da ira de uma nação inteira. Moisés, exausto e profundamente angustiado, sentindo o terror da multidão se aproximando, clamou ao Senhor com um coração dilacerado: que farei a este povo? Pouco falta para que me apedrejem. Sua intercessão era um grito desesperado de um líder que se via entre a fúria incontrolável de uma multidão e a onipotência de Deus. Um homem que carregava o fardo de uma nação ingrata. A resposta do Senhor veio, clara e poderosa, em meio àquele clamor de desespero e à ameaça iminente. Passa adiante do povo e leva contigo alguns dos anciãos de Israel. E toma na tua mão o teu cajado, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Era uma ordem divina, um ato de fé que exigiria coragem e obediência inquestionável. Com o coração pesado, mas confiante na palavra de Deus, Moisés reuniu os anciãos de Israel, testemunhas silenciosas da provação e do milagre que estava por vir. Sob o olhar atento e cético da multidão, que observava cada movimento com uma mistura de esperança e desconfiança, ele caminhou até a rocha em Horebe. O sol ainda castigava a terra, e a sede era uma tortura constante, visível nos rostos pálidos e nos lábios ressecados. Erguendo o cajado, o mesmo instrumento que havia testemunhado as pragas no Egito, a abertura milagrosa do Mar Vermelho e a provisão das codornizes e do maná, Moisés, com a força que só a fé em Deus poderia dar,
golpeou a rocha. De forma poderosa e imediata, um milagre se desenrolou diante de todos. Da rocha, inanimada e seca, jorrou uma corrente de água viva, abundante e cristalina, que inundou o leito seco, transformando a desesperança em um clamor de alívio e admiração. O som da água correndo, o burburinho dos que se apressavam para beber, o alívio visível nos rostos e o silêncio atônito dos que testemunhavam o poder de Deus preencheram o ar. A sede foi saciada, a vida foi restaurada e a fé, por um breve momento, foi renovada. Moisés deu ao lugar os nomes de Massá e Meribá, que significam tentação e contenda, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Mas apesar de sua incredulidade e rebelião, a fidelidade de Deus permaneceu inabalável. Em meio à paisagem árida e implacável do deserto, ele provou, mais uma vez, ser o provedor fiel, o sustentador de seu povo, um testemunho eterno de seu amor e poder. Aquele dia em Refidim, com a água jorrando da rocha, gravou na memória de Israel a certeza de que, mesmo nos momentos de maior desespero e rebelião, a mão de Deus nunca os abandonaria, sempre pronta a prover e a salvar, revelando sua glória em meio à aridez do deserto e à dureza do coração humano. Que o maná desta palavra te sustente e a água viva da fé te sacie. Curta se sentiu a provisão divina. Inscreva-se para continuar nesta jornada e deixe seu amém ou testemunho nos comentários. Juntos glorificamos a fidelidade de Deus.